A segunda edição saiu. Olha aí. E o outro livro está a caminho também. E nessa segunda edição, eu adicionei à segunda edição as fotografias coloridas do lançamento da primeira edição, onde sim. vocês todos aparecem. Então vocês estão ali. Basicamente, assim, eu centrei mais, ficou mais fácil na Livraria da Mente. O Padre Lauro, uma pessoa, meu amigo, meu paciente, a Maria Odete também, meus amigos de longa data, meus pacientes, enfim. E daí ficou uma relação de amizade. Como a Livraria da Mente é uma livraria central, ainda mais com o calçadão novo agora, é um programa ir até lá, eu centrei mais, mas tem em todas as livrarias e inclusive tem na Amazon. Na Amazon. Dá para baixar, o livro pelo o e-book. O Kindle. Certa feita está eu saindo do Nacional, Supermercado Nacional, e daí tô saindo do estacionamento ali e chego e encontro o Jader. E daí conversa daqui, conversa de lá, falei sobre o livro dele, pedi mais uns, né? Também fiz a mesma coisa com o Adair, e é uma obra muito boa de dar para um amigo, né? Como tu fizeste com a tua sogra, enfim. E daí eu disse, tu sabe, Jader, eu tenho umas coisas escritas lá, eu não sei se eu devo publicar, tá? E o Jader, mas tu tem que publicar, por isso, e por isso, e por aquilo, e por aquilo, e por aquele outro. Foi um dos incentivos muito fortes que eu tive para escrever o livro. Viu só? Foi do Jader. Sem falar do Adair, que esse eu já elogiei ele de sobra por hoje. E esse provavelmente seja o futuro da medicina. A medicina futura deve trabalhar em níveis mais elevados. Exatamente. A começar por um trabalho onde o profissional médico ele vai ter alcance de conhecimento para tentar trabalhar aquilo a nível perispiritual, a nível energético, de tal forma que não vai precisar necessariamente purgar no corpo com aquela intensidade toda. Talvez até a pessoa tenha algum procedimento, algum processo no corpo, mas não com a intensidade que teria. Essa é a maravilha da filosofia espírita. Eu agora mesmo vim de uma palestra daí que é de uma questão do Livro dos Espíritos, que fala características do homem de bem. E daí, nessa proposta que o Kardec coloca nessa questão, se não me engano é 279, mas não sei se é 279, é 200 e pouco. Ele propõe assim, o que eu estou fazendo na minha existência na direção de uma evolução de conduta? O que eu estou fazendo? Então ali nessa resposta, características do homem de bem, ele fala de várias coisas que vêm ao encontro de tudo que nós estamos falando aqui. Na ideia exatamente de começar a tratar o problema lá em cima. Usando o exemplo que o Adair deu da raiva do vizinho, se ele tivesse consciência da filosofia que isto não está dentro dos preceitos da conduta de um homem de bem, ele poderia assim, o cara, ele realmente me ofendeu e tal, mas ele também é um cara legal, porque em outro dia ele me fez tal coisa, no outro dia ele fez aquilo, aquele dia ele tratou muito bem a minha mulher e tal, e daí ele consegue enxergar o lado bom das pessoas e aquela raiva, já não digo que ele não exista, né? Não vamos exigir demais de nós que somos todos devedores, mas provavelmente já reduza a intensidade desse problema e na proposta filosófica vai diminuir a intensidade da manifestação daquela purgação do corpo físico. Clareando a filosofia espírita para que essas pessoas escutando nesse momento, imagina assim, a partir do momento que o Kardec trouxe para nós em 1857, ele trouxe um conhecimento que chamou-se Boa Nova. E esse conhecimento trouxe para a humanidade a consciência de que existe um espírito único e imortal. E esse espírito único e imortal foi criado há centenas de milhares de anos atrás. Ele um só. E um dia ele reencarna e ocupa o corpo físico e depois ele sai do corpo físico e volta para a sua origem, a origem espiritual. E depois ele volta a ocupar o outro corpo físico e esse corpo físico aprende as suas lições, enfim, ao longo daquela... e volta de novo para o plano espiritual. De tal forma que a teoria da reencarnação, né, que é a parte filosófica do espiritismo, é exatamente isto, que nós somos todos seres em constante aprendizado e que vai chegar um dia, depois de nós ficarmos já imersos numa vida física e espiritual por
tantas e tantas vezes que os nossos aprendizados foram tantos que daí provavelmente não exista mais a doença física e a gente possa habitar outros mundos. Que, como dizia Cristo, né, muitas são as moradas na casa do meu Pai. Então, a gente não precisa necessariamente habitar a Terra, né? A gente pode ir para mundos superiores. Aliás, bem falando, o planeta Terra é apenas o segundo planeta na evolução na escala evolutiva dos planetas. Isso tinha curiosidade. Então, como diz o meu amigo Adair, meu mestre maior, meu amigo, enfim, na verdade, para a gente encarnar na Terra, nós realmente voltarmos à Terra, é sinal que a gente está precisando de ensinamentos básicos como os da Terra. Nós ainda estamos lidando com raiva, ódio, rancor. Com certeza, espíritos que estão numa fase evolutiva mais elevada não precisam vir para a Terra. Eles podem já habitar mundos onde essas coisas não existem. Então, veja como é importante a questão filosófica na vida do ser humano, né? Quem tem filosofia, né, Jader? E quem não tem filosofia. Isso não deixa de ser uma amostragem, né, das mais variadas escalas que são colocadas ao longo do nosso aprendizado. Então, aquela pessoa que disserta e estuda a busca desses conhecimentos acaba sendo uma pessoa diferenciada. Costumo dizer com muita frequência, claro que a gente gravita e estuda a doutrina espírita, mas todas as religiões são boas. Todas. Todas as religiões estão buscando um ser melhor. É claro que eu penso, da forma que a gente vem dissertando já de bastante tempo para cá, uns 20 anos, eu acho, talvez, que a filosofia espírita, a doutrina espírita, explica muito bem determinadas coisas. O Adair foi muito feliz, como sempre, nas suas colocações, quando ele coloca o fato de que essa justiça, a injustiça de uma criança nascer com tudo e outra com nada, como é que se explicaria isso? Até eu iria mais longe, Adair, eu diria assim, como que um Deus Pai Todo-Poderoso faz nascer uma criança sadia que vai poder se defender das arguras da vida com a sua inteligência, com a sua sapiência, e num segundo momento uma criança nasce com paralisia cerebral e ali, enfim, a filosofia espírita explica. Então é uma das coisas mais apaixonantes dessa doutrina, é exatamente que ela consegue explicar estas coisas que muitas outras filosofias têm dificuldade de fazer isso. Existe uma coisa bem interessante de falar, né, que vem bem ao encontro desse assunto, diz respeito à parte de energia. Tu sabe que a gente fez uma palestra explicando toda a doutrina espírita pela eletricidade e o magnetismo, né? Então a coisa mais ou menos funciona assim. Quando a criança nasce, que ela veio de um plano absurdamente energético e ela passa, depois da fecundação, 9 meses se habituando para entrar naquele corpo, até que no dia do nascimento, no primeiro choro, ali se deu realmente a reencarnação e daí ela passa então a acompanhar aquele corpo para sempre. Nesse momento, para sempre na vida física. E neste momento da reencarnação, até o 7º ano de vida desta criança, ela tem uma ligação muito forte ainda com o plano energético, o plano espiritual da onde ela veio. E assim que veio as primeiras descargas hormonais, principalmente quando começa aí eu vou entrar na parte da pineal, mas quando dá a descarga do crescimento, principalmente na adolescência, ele começa a assumir a personalidade daquele espírito que foi criado há centenas de milhares de anos atrás e somado com a informação que ele teve dos pais dessa encarnação aqui, somado a isso, ele vai formar uma nova personalidade. Então, nós, no início da vida, nós temos uma parte que é fundamental que a gente se aprofunde na parte física. Por isso que o jovem, ele está inteiramente ligado à parte física. Ele vive a vida física na sua intensidade. E daí, à medida que ele vai se aproximando da saída lá para a vida espiritual novamente, ele começa a enfraquecer a energia do corpo físico e passa a ter a parte energética começa a ser muito mais forte. Então, naturalmente, o corpo físico, na velhice, ele está muito mais sujeito à ação de doenças
físicas para purgar coisas que vieram lá do plano espiritual. Muito bom. É legal isso, né? É legal. Uma característica maravilhosa do Livro dos Espíritos é exatamente essa, né? É um livro de perguntas e respostas e que eu submeto às pessoas que estão escutando a gente. Qualquer assunto que vocês queiram imaginar na vida de vocês, vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos. E isso, quando se tem uma pergunta daquilo que eu quero questionar e eu tenho uma resposta plausível, uma resposta lógica, como disse o Jader, isso me encanta, isso me interessa, né? Porque, como eu falei, todas as religiões são boas, mas a que melhor explicou para mim muitas coisas até hoje foi a doutrina espírita. As coisas foram chegando para a humanidade, as inteligências, as descobertas, no exato momento que elas deveriam chegar. Porque a inteligência humana precisa acompanhar a descoberta, né? Então, por exemplo, no que diz respeito, quando é que o ser humano tomou conhecimento da existência real dos espíritos e mais, que nós tínhamos a capacidade de nos comunicar? Quando? Em 1857. Então, esse fato fez com que a humanidade pudesse realmente crescer. Olha que nós, a partir dali, a filosofia evoluiu muito. Antes, como é que foi? Quantos grandes nomes surgiram na história da humanidade? Gandhi, o Jesus veio há 2024 anos atrás, né? Para nos ensinar a lei do amor. Mas não tinha isso antes? Não tinha.